Agora, falando de exterior, você Aham. investe em REITs? Ainda não invisto em REITs, mas para os próximos meses é uma carteira que eu creio eu que eu vou fazer até pública também, tá? Investindo em REITs. Para quem não sabe, são os primos, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários, né? Logicamente que REITs, as características são diferentes, né? Eles são mais parecidos realmente com empresas do que com fundos imobiliários, né? Mas é um mercado que já é um mercado trilionário, em dólar ainda, né? Enquanto a gente. Dividendo em dólar, uma É, coisa boa quando cai, né, André? Vem aquele cifrãozinho, dá um sim. gostinho, Não, e o né? interessante é que os REITs, né, que são os fundos imobiliários, na verdade, lá nos Estados Unidos, eles são considerados como ações, na verdade, São, né? são. Porque eles são empresas lá. Empresas. Eles têm diretores, eles têm um Uhum. conselho, enfim. E aqui no Brasil, não. O fundo imobiliário, ele é um fundo que um gestor cuida, não é uma Sim. empresa. E o que eu acho interessante, Gabriel, você pode complementar com as suas ideias, é que o legal dos REITs é que eles podem captar empréstimos, né? Ou seja, a taxa de Uhum. juros lá nos Estados Unidos é super barata. O gestor lá pode captar empréstimo para conseguir investir em mais imóveis. E aqui no Brasil, como é que o gestor se vira nesse momento? Então, outra característica, falando de REITs ainda, que é muito interessante, é que os REITs podem investir até fora dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem ativos de REITs aqui no Brasil, por exemplo, em outros países. Com fundos imobiliários, não. Né? A gente, por lei, fundos imobiliários só podem investir em ativos nacionais. Né? E aí, nesse momento, o que acontece? Né? Como é que os gestores eles conseguem caminhar no momento de crise? Né? Porque, realmente, no momento que o mercado não está indo muito bem, o país está numa crise generalizada, é realmente o momento das oportunidades. E não só são oportunidades na bolsa. No mercado imobiliário como um todo, a gente tem oportunidades. Então, esse seria o momento ideal para o gestor ir lá e comprar um ativo. Né? Mas, por outro lado, também é o momento em que o mercado meio que está fechado para aquelas subscrições. Né? Que a gente fala, o preço está muito baixo ou próximo do valor patrimonial ali, e isso aí dificulta a captação. Por quê? Qual é o grande intuito de fazer uma subscrição? O que é bom para o cotista? É quando se tem um desconto ali. Né? O fundo está sendo negociado a R$ 120, eu vou conseguir comprar mais cotas ali na subscrição a R$ 100, eu vou ter uma diferença de R$ 20 aí de desconto, então isso para mim é interessante. Agora o fundo está sendo negociado na bolsa a 100, o valor patrimonial dele é R$ 99,50, né? O gestor ele é muito pressionado por todo o mercado para não fazer uma subscrição abaixo do valor patrimonial, né? Para não diluir quem já é cotista ali dentro. Então fica um desconto muito próximo. E aí tem uma oportunidade do outro lado, e aí o gestor fica em cima do muro, sem saber o que fazer de fato, né? Ou ele faz aquela emissão ali com desconto muito pequeno e vai captar pouco, né? Para tentar aquela oportunidade, ou ele espera as coisas melhorarem e faz uma subscrição. Mas aí quando as coisas melhorarem, né? Provavelmente aquela oportunidade que ele tinha já passou. Então isso vai de fato de gestão para gestão. Tem aquelas que querem, que fazem de qualquer forma, né? Mesmo com desconto pequeno, e tem aquelas que preferem esperar as coisas melhorar. Na sua visão, quais são os fundos imobiliários hoje mais baratos da bolsa? Uhum. Shopping center, mais uma vez, está muito barato, né? Lajes corporativas, né? Fundos aí de prédios de escritório, está muito barato também. Por quê? Né? Questão do home office impactou diretamente aí esse segmento. Então, é um segmento que tá muito em conta. Hotel também está muito em conta. Então, de fato, são esses três aí que se eu fosse buscar, realmente falar assim, pô, tá muito barato, são esses mesmo. Gabriel, sabe uma dúvida que eu tenho, se é pessoal? Uhum. Por exemplo, a gente tem o KNRI, que ele é um fundo híbrido. Sim, Ele investe em logística e investe em lajes corporativas. sim, Até quero saber sua opinião sobre o KNRI, que é um dos mais negociáveis sim. do Grupo Kinea. Por que alguns fundos são específicos de lajes, alguns fundos são específicos de Uhum. logística, mas o KNRI ele tem a liberdade de comprar lajes ou logística? Sim, isso aí tá no regulamento do fundo. Então, assim, toda vez que um fundo imobiliário vai ter o IPO, né, existe um regulamento e ali delimita pela administradora do fundo. Ah, esse fundo ele vai poder comprar imóveis de galpão. Ou esse fundo vai poder comprar imóveis de lajes. Esse fundo vai poder comprar imóveis de papel. Ou esse fundo vai poder comprar um pouco de tudo, que são os híbridos. Entende? Então, ali tá dentro do regulamento do fundo, feito pela administradora. Né? A gente tem que lembrar sempre que um fundo imobiliário tem uma administradora e tem uma gestora. Né? Podem ser ali a mesma entidade, né? A mesma empresa, ou não. Então, o cara pode, por exemplo, um banco pode ir lá e ser administradora de um fundo, mas colocar uma outra empresa que entende do ramo imobiliário para fazer a gestão, entende? Então, é o administrador que funda o fundo imobiliário,
né? Ele faz um regulamento e passa aquilo ali para o gestor. Geralmente são empresas diferentes, né? E aí o gestor pega aquele regulamento e ele sabe quais são as regras, né? Vamos dizer assim, que ele pode conduzir, se ele pode investir nesse tipo de ativo ou não. E você gosta do KNRI? Muito, sou cotista. O KNR é um dos clássicos aí de fundos imobiliários, né? É um fundo que se provou com o tempo, né? Se a gente for pegar aí o histórico do KNR, ele já passou por várias crises, né? E nunca deixou de ser atrativo. A gente poderia falar Uhum. que Bom, pelo menos muitos influencers defendem que o KNRI é o melhor fundo imobiliário do IFIX. Você concorda ou você acha que ele é um dos melhores? Um dos melhores, né? Cada um tem sua É muito particular. avaliação. Chega a ser pessoal, sim. Mas é um ótimo fundo imobiliário, de fato. Na sua opinião, quais são os melhores fundos imobiliários, falando aí do setor logístico? Aham. Vamos lá. O HGLG, como eu falei, né? A gente tem também o XPLG, o fundo lá da XP de logística também é muito bom. O do BTG é um outro fundo que também é excelente, o BTLG11, tá? Deixa eu ver o que mais. FIB11, que apesar de ser, na teoria, ser um mono ativo, né? Ele é um condomínio logístico, ou seja, ele tem um terreno que se tem vários galpões lá dentro que são alugados para vários inquilinos, né? Então, na prática, ele não é um mono. Então, seriam esses minhas 4 escolhas. Gabriel, e falando em dividendos, Uhum. renda, o que você acha melhor para o investidor? Investir em ações ou fundos imobiliários? Sim, quando a gente vai falar de renda, né? Se a gente for pegar até um estudo histórico aí, a gente percebe claramente, o IFIX chega a distribuir em determinados anos até 8 vezes mais do que o mercado de ações como um todo. Logicamente, né? A gente tem ações que entregam muito dividendo, né? Setor elétrico, entre outros aí, entregam um alto dividendo. Mas se a gente for pegar a média de ações e fundos imobiliários, a gente vai perceber claramente que fundo imobiliário entrega uma renda maior do que o mercado de ações. Cada segmento, cada ativo tem sua principal funcionalidade ali dentro da carteira, né? Então, cabe ao investidor extrair o melhor.